pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Que possamos iniciar a nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2, que é Meu reino não é deste mundo. Com essas palavras, Jesus se refere a uma vida futura que ele apresenta como meta e sendo essa vida o nosso objeto de preocupação. Que a gente tem que se voltar, se preocupar com essa vida, a vida espiritual. Quando ele diz vida futura, é a nossa vida espiritual. Porque se a gente se ater apenas à vida futura, a gente não vai compreender a vida, a ideia da vida espiritual. Os preceitos morais, os ensinamentos, a conduta moral de Jesus não farão sentido se a gente se voltar a ter em mente somente a nossa vida terrena, matéria, né? A vida corpórea, a vida material. Então, a gente tem que ter em mente, para entender esses ensinamentos, o que? A vida espiritual. A vida futura que Jesus apresenta, essa vida espiritual, ela é o nosso eixo, a nossa direção. A gente tem que se voltar muito para ela, porque para entender muito das coisas que acontecem na vida da gente, e aí ele diz, né? Só ela justifica as desigualdades da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça divina como um Deus justo. Um Deus tão justo não poderia fazer de outra forma. Então Kardec traz isso para a gente. Só tendo em mente, né, a vida espiritual, buscando entender o que é, como funciona, que a gente vai entender o porquê de tantas desigualdades que até então, para a gente, é uma desigualdade, né? A gente não tem o conhecimento, então a gente olha como até injustiça, né? Mas a partir do momento que você tem essa ideia da vida espiritual, que você começa a olhar que há algo mais do que o que vivemos aqui, então essas desigualdades fazem sentido, tá? Porque, né, nós, na verdade, nós somos seres espirituais tendo experiências terrenas, né? Tendo experiências no corpo físico. A nossa essência é espiritual. Essa carne, essa matéria, tudo que a gente vive é apenas uma oportunidade, na verdade, de muitos resgates. Isso a gente vai ver mais para frente. E aí Jesus revelou que é um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso. E aí o Espiritismo, logo depois, logo entre aspas, veio completar esse ensino de Cristo. Por quê? Porque quando Cristo veio, ele não pôde dizer muito mais. A humanidade, o povo, né? Eles não tinham capacidade de entender. Então ele meio que deu uma pincelada. Aí o Espiritismo vem para explicar exatamente o que quer dizer essa vida espiritual. Com o Espiritismo, a vida espiritual, ela deixa de ser artigo de fé e torna-se uma realidade com fatos testemunhados e comprovados por testemunhas que descrevem tão bem e que não nos deixam dúvidas. Então ele não só traz o conceito, não, ele traz testemunhas que comprovaram, que viram, que viveram, comprovaram e traz isso de forma até quase que palpável, mas assim, não é só uma ideia, não, são fatos realmente testemunhados e comprovados, onde deixa isso muito claro e não resta dúvida de que há uma vida espiritual. O Espiritismo, ele nos conscientiza de que há uma vida espiritual e isso nos proporciona uma fé inabalável. E com isso, a vida terrena se torna uma passagem. Então, quando eu tenho essa noção de que há algo mais, então eu sei que não é que vou viver essa minha vida e acabou. Não, tem algo além. E é muito positivo para mim, pelo menos libertador, saber que esse algo mais depende só de mim, porque tudo vai depender dos meus atos, né? Que tipo de vida futura eu vou conquistar? Então aí entra
o meu livre-arbítrio, né? O que eu tô fazendo hoje? Qual é o tipo de plantação que eu tô fazendo? Isso vai determinar o tipo de colheita que eu vou ter. Então é lindo isso, não é? Eu até me emociono porque quando eu me deparei com o Espiritismo foi libertador, foi clareador, me trouxe muito entendimento. Então eu fico até emocionada de falar. A morte, ela deixa de ser um momento, uma vivência aterradora, porque não acaba, né? A morte nada mais é do que uma passagem. E porque na verdade o que morre é o meu corpo carnal, o meu espírito, ele vive, né? Meu espírito é eterno. Gente, isso é gratificante demais, isso é libertador demais. As tribulações, os sofrimentos, as dificuldades, eles são suportados com paciência, porque eu sei que não vai ser isso para o resto da vida. Tem um momento de duração, tem um tempo de duração. E aí entra, né, como eu disse, o livre-arbítrio. Tudo depende da forma, das minhas escolhas, de como eu vou viver isso, o que eu vou fazer com isso que está acontecendo. E traz também um paralelo, se tem uma vida futura, então teve uma vida passada. Então tudo que eu estou vivendo isso foi o que? É a consequência dos meus atos. Então eu sei que eu tenho que resgatar isso e fazer isso de forma mais positiva, ver muito bem o que eu vou fazer, porque isso vai refletir lá na frente. E não vai ser para sempre, porque Deus é misericordioso demais. E aí, tudo isso dá uma calma, uma paz de espírito. Eu saber que as tribulações vão passar, a morte não é o fim, que há uma vida futura. Essa paz de espírito, essa calma que não tem preço. A vida terrena, ela é importante para o progresso, porque se eu estou tendo uma experiência terrena, material, né? Tô na matéria, então se faz necessário eu buscar, querer progredir, prosperar, buscar ter coisas. O que a gente não pode é exceder nessa busca. Exceder e eu buscar mais as coisas terrenas, materiais, do que as espirituais. Porque a questão é, a gente pode ter, não tem problema, mas a gente tem que ser, entende? O espiritual. A matéria vai ajudar a gente a caminhar, a fazer os nossos resgates, a cumprir a nossa missão. Então, sim, é muito importante, mas eu jamais posso jamais posso esquecer da minha vida espiritual e me deixar iludir com os prazeres materiais. Não, isso tá errado. O espiritual em primeiro lugar. O outro vem ajudar, tá? Eu vejo dessa forma, vem ajudar a eu ter uma experiência aqui. Aqui meu espírito tem uma experiência. Então é uma ajuda. O essencial é o espiritual. E como eu disse, então a gente não pode se preocupar só em ter. A gente tem que se preocupar em ser. Até porque, gente, toda essa matéria, tudo vai ficar aqui. Eu vou, mas isso tudo fica. E vai o que eu construí na minha essência, no meu espírito. E aí a gente tem até um relato de uma rainha. Aqui ela era rainha, soberana, todo mundo fazia as suas vontades e todo mundo amém, amém. Quando ela desencarnou, qual não foi a sua surpresa? Porque ela chegou lá achando que ia ter um trono como aqui. E não. E aí ela identificou que lá tinham homens que até então ela considerava insignificantes, que tinham um posto bem acima do dela. E aí ela observou que o título, o dinheiro, o cargo, o posto que ela ocupava não quer dizer nada. Porque isso, entenda, esse título é terreno. Você morreu, ele ficou. E vai o que você realmente é, o que você realizou, o que você conquistou, não em ideias materiais, com você próprio e com o próximo. Qual foi a caridade? Abnegação? Teve abnegação? Humildade? Perdão? Que tipo de pessoa você foi? Pensou sempre em si próprio? Pensou no outro?
Porque dizem, hoje ainda tá muito, sempre, né? É que quando a gente vivencia o que a gente está vivenciando agora, vem muitas reflexões, né? Que não é só não fazer o mal, né? Não, você tem que fazer o bem, não é só, eu não fiz mal nenhum. Ok, e que bem você fez? Que bem que você fez para você, para o próximo, para Deus. Quando você faz para o próximo, automaticamente você está fazendo para Deus. Então, qual foi o tipo de atitude, de relação, de construção que você fez aqui, né? Houve caridade, humildade, abnegação, perdão, entre tantas outras, né? Ou não. Então, essa é a questão importantíssima que a gente tem que se apegar, porque às vezes no dia a dia, tantas questões, porque a gente vem para cá, para o mundo material, e a gente esquece do mundo espiritual, do qual a gente veio. E a gente, em momento algum, pode fazer isso. A gente tem sempre que parar e se voltar para o espiritual, para a sua essência, que é onde está Deus, sua centelha divina. Então, a gente tem que parar e fazer essa busca e resgatar, continuar vivendo como ser terreno que somos, pela experiência que estamos passando, mas jamais esquecer que, em primeiro lugar, é o espírito. Alimentá-lo com coisas boas, sabe? Busque conteúdos bons, busque resgatar o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer, pensar no próximo, se voltar para Deus, ter essa conexão com o divino, com essa espiritualidade tão linda que está sempre pronta a nos ajudar. Isso, vocês me desculpem de novo, mas isso me emociona muito porque em meus momentos de conexão com Deus são incríveis, me ajuda, é o que me dirige, é o que me fortalece, me dá força e coragem. Mas quando eu me deparo com essa experiência e eu passando isso, é muito diferente. Então me emociona muito. E, gente, experimentem, busquem a Deus. E eu tô fazendo esses vídeos, então eu quero te convidar, né? Baseado, cada um escolhe o caminho que gosta, tá? O caminho importante é Deus, é Jesus Cristo. Não importa a religião, o que importa é Deus e Jesus Cristo. Mas como eu estou fazendo esse vídeo baseado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e se você gostou, eu quero convidar você, tá? O Centro Raimundo Marino Dias, ele tem estudos. Então, se você gostou do assunto, entre em contato com o Centro, ele vai ter prazer em te atender, te explicar como que funciona, porque tem muitas opções. E lá tem o estudo do Evangelho, e é maravilhoso. E você conhecer Jesus cada dia mais vai te dar uma força que você não tem noção de como você vai se sentir fortalecido, porque eu sei que todos temos tribulações, todos temos sofrimento, mas quando você caminha com Jesus, com Deus, com essa espiritualidade tão linda, você pode ter certeza que o seu fardo é bem menor. E eu te digo por experiência própria, tá bom? Me desculpem pela emoção, mas falar de um assunto tão lindo não tem como tocar o coração da gente, tá bom? Então, que Deus abençoe ricamente o seu dia, a sua semana, tá? Que Jesus Cristo esteja aí na sua casa, cuidando e protegendo de você, do seu lar, da sua família. Um beijo no seu coração, muitos beijos de luz.